Então, irmãos, dando continuidade aos nossos estudos a respeito dos pilares da fé reformada, com mais especificidade nos 5 solas da reforma, hoje nós iremos tratar sobre o sola fide, né? Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, nós iremos dar um pequeno resumo a respeito daquilo que nós já viemos passeando, né? Passando até chegar aqui no dia de hoje, né? Passamos ali, por exemplo, pela introdução aos 5 solas da Reforma e às doutrinas da graça. Foi um panorama dado ali pelo nosso pastor Elivanto, naquele momento. Uma introdução, né, referente a todo esse conteúdo, não somente a respeito dos 5 solas, não somente a respeito do contexto da Reforma, mas também a respeito das doutrinas da graça, né, os 5 pontos do calvinismo, né? Então, naquele período nós passamos ali, o pastor falou muito a respeito do lema da Reforma, né, depois das trevas à luz, isso porque passamos por um período de grandes trevas naquele momento, né, foi um período experimentado pela igreja, não por a questão dos conteúdos intelectuais dos homens em si, né, da literatura comum, mas é pela escuridão do verdadeiro evangelho naquele momento. Então, havia também a escuridão intelectual, de cunho não religioso, apesar, a gente viu ali na aula, que era difícil haver essa divisão, né, do que era um conteúdo de cunho não religioso e de cunho religioso, porque o Estado ele realmente adentrava dentro da igreja, ele domesticava a fé, né, tinha esse objetivo, havia essa mistura da igreja e o Estado naquele período. Tá? Então, apesar disso, era difícil fazer essa associação, mas também foi falado a respeito da domesticação da fé e a entrada do Estado na igreja, que ocorreu ali nos seus primeiros 6 séculos, mas depois disso nós tivemos ali já algumas produções a respeito da apologética cristã, como um exemplo, né? Tivemos ali como a igreja demonstrava a importância que ela tinha no contexto ético, no contexto moral, a sua total importância ali para a sociedade, né? Tivemos conteúdo a respeito disso. E também tivemos ali já conteúdo a respeito da Trindade, a respeito de Cristo, né? A respeito da salvação. Tivemos ali também, já no 4º século, o homem e o pecado, e aí nós tivemos uma grande contribuição, por exemplo, de Agostinho, né? Já falamos ali sobre eleição, sobre a condição do homem, né? A depravação do homem por ele estar totalmente perdido nos seus delitos e pecados, e também falamos ali a respeito da pessoa de Cristo. O pastor também passou muito, né, pelos pré-reformadores como John Wycliffe, John Hus, né? A gente sabe que a reforma ela não se deu unicamente só por um impulso ali de Lutero, né? Havia já uma base sendo estabelecida durante aquele período para que ele então desse aquele estopim e assim a reforma viesse. Então já tivemos esses dois ali como destaque. E por fim a gente teve esse panorama dos solas, né? Cada um, sola Escritura, sola Fide, solus Christi, sola Deo Gloria, e também passamos pelas doutrinas da graça, que foram os 5 pontos do calvinismo, de uma forma bem mais resumida, certo? E por conseguinte, nós tivemos ali o sola Escritura, né? Isso já foi uma aula dada pelo nosso presbítero George. Esse foi um dos eventos mais importantes, irmãos, que tiveram na época, né? Ali teve um efeito em toda a humanidade. Esse sola, ele dizia somente as Escrituras, o Antigo e Novo Testamento é a nossa única regra de fé e prática, e não os documentos do Papa, não aquilo que era produzido pela Igreja Católica, e não aquilo que era produzido, né, pelas falas do Papa ao povo que estava ali, né, tinha o conteúdo e as Escrituras, o verdadeiro Evangelho, ocultado da mente deles. Então, o sola Escritura, somente a Escritura, ele veio para isso, e foi um dos temas muito bradado por Lutero, que levou até a Dieta de Worms, né, que foi um momento em que uma assembleia em que Lutero foi colocado diante ali dos seus acusadores, diante da Igreja Católica, para falar a respeito do seu conteúdo, daquilo que ele produziu. Ele disse isso, não ao Papa, não aos documentos da Igreja Católica, não a venda de indulgências, não o perdão por meio de um pagamento de dinheiro, mas somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo. E aí nós tivemos ali como exemplo John Eck, que foi um dos que ali fizeram questionamentos a respeito do conteúdo da teologia de Lutero, das suas 95 teses ali que foram levantadas, né? E diante disso, Lutero
até bradou, né, uma frase muito conhecida e foi colocada ali pelo nosso presbítero Jorge, em que ele diz: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, por uma clara razão, pois não confio no Papa nem apenas nos concílios, visto que é bem sabido que eles têm errado frequentemente. Estou preso às Escrituras e que tenho citado a minha consciência cativa da palavra de Deus. Não posso negar e não negarei nada, pois não é seguro nem direito e contra a consciência. Não posso fazer de outro modo. Que Deus me ajude. Amém. Então, naquele momento, né, Lutero crava a sua condenação, né, Carlos V ali torna o Lutero como herege e contra totalmente, né, aquele sistema do catolicismo na época. E também passamos ali pelos solos cristos, né? O nosso irmão Neto trouxe também a respeito desse assunto, também um outro lema ali da Reforma, onde tínhamos um grande dilema do homem de chegar a Deus na forma como a ICA ensinava, que era uma forma errada ensinada. A ICA é a Igreja Católica Apostólica Romana, que você chegaria a Deus não por intermédio de Cristo, né? Não pelo seu sacrifício somente. Então, esses solos ele estava afirmando que somente Cristo era o nosso mediador que nos leva a Deus. E a teologia reformada afirmava que a Escritura e a sua doutrina sobre a graça e fé enfatizam que a salvação é somente por Cristo. Isto é, Cristo é o único Salvador, conforme a gente pode ver lá também em Atos capítulo 4, versículo 12. E ali, por fim, nós temos, né, que a centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante, conforme Martinho Lutero disse, né, que Jesus é o centro de toda a circunferência da Bíblia. Então isso foi tratado e também colocado por outros reformadores, né, por outros pensadores cristãos, como Ulrich Zwingli também falou muito a respeito disso. E nós tivemos o Sola Gratia, que já foi um momento passado pelo nosso irmão Hamilton, em que foi tratado a respeito de que somente pela graça, a salvação, que não há nenhuma outra dádiva da parte de Deus que traga em si a salvação ao homem. É a graça de Deus somente que pode conduzir o homem a Deus. Então, por fim, nós adentraremos na nossa aula de hoje. Deu para entender até aqui, irmãos? Ficou bem claro um pouco do resumo? Então, nós teremos aqui uma breve introdução a respeito do Sola Fide. Né? Ele é um dos termos mais notórios dentro dos 5 solas da Reforma também, até por ter uma relação mais forte com a questão da justificação pela fé, que foi estudada por Lutero, que é quem a gente dá um pouco mais de ênfase, porque é voltado propriamente para o período de 1517 da Reforma. Então, nessa aula, a gente vai falar a respeito desses vários aspectos, a gente vai trazer algumas definições do que é o Sola Fide, a gente vai trazer umas reflexões de quais são os perigos, por exemplo, de a gente não adotar o Sola Fide, né, o que ele combate fortemente, o que ele combateu na época da Reforma, mas também o que ele combate nos dias de hoje na nossa igreja, né, na igreja local, que é o principal objetivo nosso. Então, e a gente vai ver algumas aplicações práticas, tá? E em todas essas perguntas, irmãos, o objetivo nosso é trazer o assunto para um contexto sempre atual também, não somente a gente vai ficar preso na questão histórica do que ali aconteceu, apesar que nós passamos por problemas muito semelhantes, somente o ambiente e às vezes o contexto ele se torna um pouco diferente. E aí ao final a gente precisa entender a necessidade vital de nós vivermos pela fé somente. Dando continuidade, irmãos, nós tivemos aí o contexto do Sola Fide, né? Por volta de 1519, ainda em meio a toda essa corrupção que acontecia na Igreja Católica Apostólica Romana, e a vulnerabilidade do povo, porque era um povo humilde, que não tinha acesso a recursos, que não tinha acesso a conteúdos, que não tinha nenhum tipo de ligação assim, real, né, que pudesse trazer mais esclarecimentos. E aí, em meio também a essa corrupção que a igreja trazia, as honrarias por parte de reis, né, que os reis honravam a Igreja Católica, porque ela tinha uma influência muito grande, social, política e também financeira. A gente vai até tratar um pouco isso a respeito das vendas de indulgências mais à frente. Então, Lutero, né, com esse desejo ardente de entender Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que nós já lemos aqui hoje na nossa liturgia, Lutero, outra vez ali refletindo sobre os Salmos, ensinando sobre os Salmos, ele então começa a querer novamente entender que de fato o que Romanos 1, né, está dizendo a respeito
da justificação, a respeito de viver pela fé somente. Então, Lutero ali, ele lutava constantemente, né? Lutero lutava constantemente, vivia perturbado. Para ele era fácil, né? Não era fácil viver diante de um Deus justo que castiga pecadores, né? Então ele se confessava intensamente, né? Por várias vezes, realizava penitências, né? Havia realmente de fato uma grande confusão na sua cabeça, até que um dia, após muito ele meditar, né, Deus por sua misericórdia ilumina a mente de Lutero, então ele passa a entender Romanos 1. Isso era sacado naquele momento, né? Passou por muito tempo lendo, mas é aquilo que o pastor disse, né? Você vai lendo, você não entende. Vamos depois parar para ler de novo e Deus vai iluminar, vai dar aquele estalo e a gente vai ter a sacada de que realmente aquilo está querendo dizer naquele texto. Então, isso era um dilema de Lutero, viver constantemente sobre a ameaça de que iria para o inferno e que ele precisaria praticar obras para ser salvo e que precisaria se confessar a todo momento. Então, aquilo trazia uma angústia grande para Lutero. A gente pode até abrir um parênteses nisso aqui, trazendo para o nosso contexto, ou para um passado de quem já passou por isso, né, como eu, num período em que às vezes a gente está na parte dos ensinos do pentecostalismo mesmo, ele traz essa ideia, né, de você dormir perdido, dormir salvo, acordar perdido, né? Ganha salvação, perde salvação. Pratico obra, estou mais próximo de Cristo. Aumenta a minha justificação, aumenta a minha santidade, enfim. São coisas assim que traz até que o aumento da justificação a gente vai ver mais à frente o que é isso. Mas era esse dilema, né? A gente vivia nisso, né? Acaba trazendo uma grande confusão. Só que isso é objeto que a gente vai detalhar mais na frente quando a gente for falar dos 5 pontos do calvinismo a respeito da perda de salvação, tá? E também de ser salvo, né? Não pelas obras. Vamos voltar aqui, e nesse terceiro parágrafo, depois dessa iluminação que Lutero teve da parte de Deus, né, aquele estalo que eu disse, que estamos lendo ali as Escrituras, então Lutero ele fala as seguintes palavras, né, de repente senti ter nascido de novo e entrado no próprio paraíso por seus portais abertos, né. Esse momento de Lutero ele nos faz lembrar de 2 acontecimentos, irmãos, assim. No momento que a gente vai fazendo a leitura, logo me remeteu, por exemplo, a Lídia, né? A vendedora de púrpura, que é tratada em Atos 16. E que quando Paulo pregava, Lídia foi iluminada pelo Espírito Santo e passou a atender tudo aquilo que Paulo falava e a praticar tudo aquilo que era ensinado a partir do evangelho que ali foi pregado. E no segundo, que é justamente esse, né, que a gente já relatou agora. Quando nós estamos lendo as Sagradas Escrituras, né, nós estamos diante de um texto e, enfim, a nossa mente é clareada, né? Nós temos aquele suspiro de alegria. Agora eu entendi, né? Traz aquele sentimento que nos preenche fortemente. Talvez esse tenha sido, né, com certeza, o sentimento de Lutero. Acho que assim como eu, todos aqui já tiveram esse momento de passar 2, 3, 4 vezes pelo texto e acabar não entendendo. E de repente, em algum momento, o mais aleatório possível, você faz a leitura e você consegue compreender porque o Espírito Santo passou a iluminar sua mente e seu coração naquele momento. E por fim, irmãos, então, diante disso, entendendo toda essa questão, Lutero então passa a combater fortemente a Igreja Católica e em meio à comercialização da salvação, né, a comercialização da salvação por meio de indulgências e tudo, ele passa a levantar a bandeira da salvação pela fé somente, que é o sola fide. E aí essa comercialização a gente vai ver mais na frente aí, que ela se destaca com um frade dominicano chamado Johann Tetzel, né? E aí ele é até chamado como um bajulador audaz, e esse ele é chamado por um amigo de Lutero, né, que era Philipp Melanchthon, chamava ele de bajulador audaz. Aí teve muitos conflitos com Tetzel, porque ele era o responsável por fazer as vendas das indulgências e, principalmente, tinha o objetivo e o foco de pegar o povo que estava vulnerável, principalmente aqueles aflitos, aqueles que perdiam entes queridos. Mas se a gente tiver um olhar mais panorâmico, a gente vai conseguir entender que praticamente todos naquela época estavam aflitos, porque você não tinha o conhecimento da palavra, você não tinha o conhecimento do verdadeiro evangelho. Então você era uma presa fácil para a venda da indulgência, a venda do perdão, que você chegava em determinado momento e estava diante de você
um certificado, um documento para que você pudesse entrar aos céus, né? E você poderia também adquirir isso para os seus familiares, entes ali que foram perdidos. Havia até uma frase que era muito dita nesse período, que diz o seguinte: assim que a moeda no cofre tilintar, né, pam, ela bater e fazer aquele barulhinho, uma alma do purgatório sai e vai para o céu. Então, isso tudo era muito ligado, né? E a gente sabe que, infelizmente, tudo isso tinha um objetivo: o aumento de lucro. Então, qual é o significado agora do sola fide, irmãos? Nós vamos passar por algumas definições a respeito disso, né? Depois iremos para algumas definições por autores mais específicos da época. Sola fide significa somente pela fé, né? É o único meio pelo qual a justiça de Deus ela é concedida ao pecador. Uma forma mais ilustrativa de entender somente a fé, né, o sola fide, é que a fé é como se estender as mãos vazias em direção a Cristo justificado, crucificado, e que nesse momento, né, é como se fosse um mendigo que está numa rua sentada e de repente passa alguém para lhe entregar um prato de comida e ele estende as mãos, então é como se fosse a fé naquele momento. Ele estende as mãos para receber aquela dádiva, né, que no caso ali é a comida. Mas isso é só uma comparação, né, ou uma ilustração para entendermos o que é essa questão da fé. Ou seja, não há mérito nenhum por parte de um mendigo em estender as suas mãos para receber um prato de comida. O mérito está em quem? Naquele que fornece o prato de comida. Isso também dá para a gente fazer um link, né, muito interessante. Nesses dias a gente está tentando fazer a leitura ali em casa do Peregrino, e o Davi todo dia assiste o Peregrino agora no YouTube, né? Eu vou ter que rever ele 5, 4, 6 vezes, porque quando ele pega uma coisa, ele vai diretamente. Mas é interessante quando o Peregrino, né, ali relatado no livro de John Bunyan, ele chega em determinado momento ali numa colina, ele vê a cruz de Cristo, ele se prostra, estende as suas mãos vazias e ali naquele momento, né, o fardo que estava sobre ele desamarra, desce e vai para dentro do sepulcro, não é mais visto, e então naquele momento, diante da morte de Cristo, o peregrino passou a ter vida e ele recebeu a salvação de Deus naquele momento. Né? Suas mãos vazias ali simbolizam essa questão da fé, mas não havia mérito no peregrino, o mérito estava em Deus que entregou essa dádiva a ele. Então, esse é uma forma da gente tentar entender essa parte mais prática, de uma forma mais simples, né, trazendo para o nosso contexto a questão do sola fide. Também, por definição, irmãos, nós temos aí como a fé é um dom de Deus, não é o fundamento da justificação, pois nesse caso a salvação ela seria meio que uma obra meritória. Isso por quê? Deus justifica o pecador unicamente com base na obediência e morte do seu Filho. Então, é a imputação da justiça de Cristo. Nós não temos justiça nenhuma senão a de Cristo. Nós não temos mérito nenhum senão o mérito de Cristo que foi colocado em nós. Então, essa era a questão. Então, a gente não pode entender a fé como algo somente nosso, né, que vem somente, que a fé realmente de fato não é nossa, é Cristo, é Deus que nos dá essa fé. Então, se a gente entender que a fé ela é o firme fundamento, a gente vai acabar desembocando no entendimento que é um mérito nosso. O que fundamenta tudo isso é a obra de Cristo, é a morte de Cristo Jesus, e a partir disso nós passamos a crer, né? Jesus Cristo, que é o nosso único representante, irmãos, nosso perfeito representante, né, depois ali de Adão, que nos representou na queda, por sua perfeita e plena obediência e satisfação pelo pecado, ele é o único fundamento em que Deus declara o pecador justo. Peço que os irmãos possam abrir Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19, para que possamos entender, né, de forma bíblica esse ponto. Enquanto o outro irmão abra Efésios capítulo 1, verso 3 e verso 7, e Filipenses capítulo 2, verso de número 8. Quem achou já pode realizar a leitura.
Efésios 1, verso 3 e 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Filipenses 2, 8. Então, irmãos, nesses três passagens nós vemos de forma objetiva, afirmando que o fundamento, né, é somente, né, na justificação, é somente Cristo. Tá? Isso deu para ficar um pouco claro a respeito disso. No ponto 4, nós teremos ali que essa justificação, irmãos, ela gera um paradoxo. Né? A gente vai entender isso na parte mais prática, do justificado e não justificado ao mesmo tempo. Ele é muito linkado a esse próximo ponto, em que Lutero ele vai explicar isso. O que é esse paradoxo de uma pessoa estar justificado e não justificado ao mesmo tempo, né? Lutero diz que os santos são intrinsecamente sempre pecadores e por isso são sempre justificados extrinsecamente. O pecado, ao mesmo tempo, permanece e não permanece. Por outro lado, sua ira é maravilhosa e severa, e ele simultaneamente considera ímpios injustos e justos. E ao mesmo tempo, ele remove deles o pecado e não remove, né? Dá até um nó no nosso tic-teco, assim, na nossa cabeça, porque realmente, de fato, isso é sabedoria de Deus. Irmãos, a nossa velha natureza, ela consegue nos atrair para baixo, mas não tem o poder, por exemplo, de mudar o nosso status diante de Deus, por causa da obra de Cristo. Então, o que eu posso trazer como semelhança? O que quer dizer isso? Um crente, quando ele é um crente, né, que foi salvo pela obra de Cristo, ele peca, mas ele pede perdão, confessa os seus pecados e aquilo não muda o seu status diante de Deus. Qual é o status? Salvo. Diferentemente, o ímpio, ele pode ter uma vida reta. O ímpio pode não matar, não roubar, pode não adulterar. Tem um conceito conservador de família, né? Muitas vezes. Tem um conceito conservador de família, um casamento, digamos, sólido, não há separação, filhos bons filhos, que estudam, praticam bem as suas atividades, enfim, é uma família que não traz nenhum tipo de malefício, digamos assim, à sociedade. Porém, irmãos, nesse momento ele está tirando ali o seu pecado, né? Deus está tirando o pecado daquele ímpio. Mas o seu status não muda diante de Cristo. Ele permanece perdido. Então, esse era um paradoxo do justificado e o não justificado pela fé. Então, o ímpio ele pode andar na prática de não pecar muitas vezes, mas ele vai sempre pecar, porque nós somos pecadores. Até aquele que diz que não peca está pecando. Mas o seu status diante de Cristo, ele não muda, porque as suas obras estão manchadas pelo pecado, né? As suas obras são como trapos de imundícia. Então, por mais que você tente fazer o bem, ele não será agradável, não subirá, né, as narinas de Cristo como um aroma suave. Então, isso é a questão do paradoxo aí de ser justificado e não justificado. E somente aqueles que creem na fé somente podem ser ditos justificados diante de Deus. E que por mais que eles pequem, por mais que busquem a santidade diante dessas aflições, eles venham a pecar, o seu status de salvo diante de Deus, ele não será mudado. Algumas definições importantes, irmãos, a respeito ainda do sola fide, falado por Lutero, por exemplo. Lutero, ele diz que a fé, entretanto, é uma obra divina em nós que nos modifica, ali é porque acabou que o corretor de texto colocou outra dividida, né? Que nos modifica e faz renascer de Deus, mata o velho Adão, transformando-se em pessoas bem diferentes de coração, sentimento, mentalidade e todas as forças, e traz consigo o Espírito Santo. Calvino também traz uma definição muito interessante que diz: mas como a mente pode ser elevada a saborear a bondade... Ele faz uma pergunta, na verdade, né? Mas como a mente pode ser elevada a saborear a bondade divina sem, ao mesmo tempo, ser totalmente incitada a amar a Deus em troca? Pois verdadeiramente essa doçura abundante que Deus tem armazenado para aqueles
que temem não podem ser conhecidas sem ao mesmo tempo nos mover poderosamente. E uma vez que a pessoa é movida por ela, está arrebatada completamente e atraída para si. Calvino, irmãos, como Lutero, ele enfatiza que a justificação é somente pela fé e que um relacionamento correto com Deus ele não pode ser obtido por obras, já que todos pecam. Então, o único caminho para a salvação é a fé. Para Calvino, a fé verdadeira ela tem um efeito poderoso sobre as nossas vidas. Nós sentimos a doçura do amor de Deus e somos dominados completamente por ela. De fato, somos tão cativados por seu amor que os nossos corações são atraídos a colocar toda a nossa confiança em Deus. Então é isso que Calvino está querendo dizer nas suas sentenças. E temos também uma definição mais negativa a respeito do sola fide, né? Definições importantes, que foi tratado no Concílio de Trento. E aí, nesse momento, o Concílio de Trento já foi uma assembleia, ali um momento levantado, né, para colocar tudo o que foi produzido a respeito da reforma, né, de forma positiva, tentar ocultar ou sufocar todo o conteúdo ali que foi tratado. O Concílio de Trento ele diz o seguinte, em uma das suas definições, de várias que ela vai ter, diz, se alguém disser que somente pela fé o ímpio é justificado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então, os católicos romanos, irmãos, do século ali 16, consideraram um perigo como o mais grave, né? E isso, toda essa questão da reforma. Então, no Concílio de Trento foi convocada uma espécie de contra-reforma, que é o significado do concílio. E aqui, as visões católicas sobre a justificação foram expressas de modo a proteger os erros e os perigos percebidos no ensino dos reformadores. Então, era a Igreja Católica se levantando contra a reforma naquele momento. E aí a gente pode conhecer, né, a título já de... Até porque possivelmente a gente pode chegar diante de pessoas que têm esse entendimento e esse conteúdo e que podem rebater a questão da reforma, né? Uma das sentenças tratadas no Concílio de Trento é, por exemplo, se alguém disser que o homem justificado, por mais perfeito que seja, não está obrigado à observância dos mandamentos de Deus e da Igreja, seja anátema. Segundo, essa justiça é chamada de nossa porque somos justificados por ela, estando inerentemente em nós, e essa mesma é a justiça de Deus. Em vista dos méritos de Cristo, ela é infundida em nós. E, por fim, ele diz também, eles, por meio da observância dos mandamentos de Deus da Igreja, crescem nessa justificação recebida pela graça de Cristo, cooperando na fé com obras, conforme Tiago 2, e ali eles são justificados ainda mais. Aí olha o grande perigo, né? É como se você pudesse aumentar a sua justificação. Eles traziam uma mistura entre santificação e justificação. A santificação, nós somos santificados em Cristo. A nossa progressão na salvação, né? A gente desenvolve a nossa salvação com todo temor e tremor, mas a justificação não. A justificação ela é única. Na morte de Cristo, nós fomos plenamente justificados. É como se nós tivéssemos que colocar o quê? Cristo chegou, veio ao mundo, né, morreu pelos nossos pecados, você tem uma condenação diante de si. Você está condenado, vou dizer aqui, irmão Neto, você está condenado a 50 anos de prisão. Cristo vem, eu vou pagar 10 anos, o resto paga. Então, é como se, de acordo com o que você fosse andando na sua caminhada cristã, você tivesse a probabilidade de diminuir a sua fé, a sua pena. Então, você ia sendo justificado, você ia pagando 10 anos, mais 10 anos. Então, isso traz um sacrifício de Cristo insuficiente e não pleno, né? Totalmente insuficiente. Então, esse era o grande perigo que trazia nessas afirmações do Concílio de Trento. É como se Cristo tivesse que pagasse parcialmente a sua culpa, parcialmente a sua justificação, né? A justiça de Cristo não era totalmente suficiente para lhe salvar, para lhe tirar dessa condenação. Então, irmãos, como a gente já viu nessas definições, a justificação pela fé ela é categoricamente rejeitada, então, pela IK, e a justificação é baseada sempre, em parte, em obras humanas também. Então, não é somente Cristo, não é somente pela fé em Cristo, por meio da sua graça,
né, e com a obra dele suficiente, que nós somos justificados, precisa da participação ativamente humana, né, nesse processo. Portanto, a concepção de que a justiça é imputada a nós também é repudiada, juntamente com a ideia de que a pessoa pode ter a garantia da salvação final. Então, muitos líderes católicos, até, como por exemplo o Papa João Paulo II, ele rejeitava essa ideia da Igreja Católica. Em 1980 ele até falou positivamente a respeito das afirmações de Lutero. Então essas afirmações colocadas ali no Concílio de Trento, né, foram até rejeitadas por grandes líderes católicos da própria igreja. Então a gente vê ali um conflito de interesse naquele momento. Alguns homens mais sérios viram, né, que havia verdade no conteúdo e na teologia de Lutero. Outros não. Rejeitavam, por mais que vissem, não ratificavam aquilo, não traziam aquilo como valor. Então, mesmo justificados, nós continuamos experimentando, irmãos, os efeitos da nossa velha natureza, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Avançando aqui, irmãos, nós entraremos em algumas reflexões a respeito do que, por exemplo, o Sola Fide combate, qual é o perigo da gente não adotar e algumas aplicações práticas para a igreja. O que o Sola Fide combate, né? Primeiramente, ele combate o enriquecimento injusto da Igreja Católica Apostólica Romana, trazendo isso, né, para um período da Reforma. Por exemplo, se a gente vê, o autor Michael Reeves diz que Lutero atingiu fortemente o local mais vulnerável da Igreja Católica, que era no bolso, né? Como a gente já viu anteriormente, a Igreja Católica ela é uma igreja que tinha uma grande influência política, social, tinham muitos bens, né? Então os reis também honravam muito a Igreja Católica e a fonte para manter tudo isso passou a ser atacada, né? A venda de indulgências e todas as outras coisas que acontecem dentro da Igreja Católica que precisa, né, de dinheiro para serem realizadas. Então, irmão, se a gente verificar, também o Sola Fide ele combate a condução do povo ao erro. Isso já é tratado mais especificamente na venda de indulgências. Quando a gente verifica lá como o Tetzel, né, que a gente já viu um pouco na introdução, ele fornecendo esse perdão para as pessoas através do dinheiro, nas teses ele vai dizer que Lutero, afirmando, né, trazendo Perdão, eu troquei aqui. O Tetzel, como já vimos anteriormente, ele conduz o povo ao erro, fazendo essa venda de indulgências, e a gente entende que estes homens, né, conduziam o povo naquela época ao erro, assim como nós hoje também temos o perigo de sermos conduzidos por homens, né, ditos líderes, influentes, que podem conduzir a igreja ao fracasso. Né? E como isso, por exemplo, ela acontece, né? Se a gente verificar lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 19, eles dizem, lá João vai dizer que eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E o fato de terem abandonado revelam que nenhum deles realmente era dos nossos. Né? Judas também fala a respeito disso lá nos seus versos 4, 10, 12 e 13, né? Que estes líderes, eles participam das nossas festas de fraternidade, são como aquelas ondas do mar, né? Que levam todas as sujidades e trazem. Então, a gente está diante disso, a gente está propício a isso. Então, a gente tem que entender que, por exemplo, a venda de fé, a venda de riquezas, de promessas, de curas, de milagres, são formas de homens, de líderes espirituais, entre aspas, nos conduzirem ao erro. Então, quando adotamos que somente a fé pode nos conduzir, nós combatemos fortemente a condução do erro, né, e a venda da comercialização da fé. Também combate a Cristo como coadjuvante da obra da salvação. Quem pode ler Lucas capítulo 9, versículo 34 e 35? Enquanto a palavra tem uma luz de um povo, e encheu-se primeiro ao lugar e na e dela deu uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, meu eleito, a ele ouvi.
Perfeitamente. O que a gente está afirmando, que a gente pode entender aí, irmãos, é que Cristo, ele não é um coadjuvante, ele é o principal. Nesse momento, Deus, né, não só nesse momento, mas há outros relatos em que ele vai dizer: a ele ouvi, né, esse é o meu escolhido, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então, Cristo foi o escolhido, irmãos, para a realização do plano de Deus da salvação. Não foi a nós, não foi o Papa, não foi os meus familiares, os meus amigos, não foi nem os apóstolos, por exemplo, que foram escolhidos como instrumentos de Deus, né, para a proclamação do Evangelho, das boas novas, da salvação, para o discipulado, né, e para juntamente ali ajudar no desenvolvimento da salvação dos crentes. Mas foi somente Cristo, Ele é o centro da nossa salvação. Então, o que a palavra que acabamos de ler contradiz essa ideia de ter Cristo como coadjuvante. Ele diz: a Ele ouvi. Em quarto, também combate a comercialização da fé. A gente falou um pouco disso sobre a condução do erro, por exemplo, nas vendas, né, de riquezas, que são as promessas que a gente vê, infelizmente, né, nos dias de hoje, no meio neopentecostal. Às vezes acontece, muitas vezes até num pentecostalismo ainda mais fraco, essas promessas de vendas e curas, milagres. E assim, irmãos, a gente precisa entender que ter riquezas, por exemplo, que é uma das promessas daqueles que não adotam a fé somente, né, ou então adotam uma fé totalmente distorcida, é que ter riqueza não é um sinônimo de ter fé. E a narrativa a respeito do homem rico, por exemplo, lá em Mateus 19, mostra isso, né, que não é porque era rico que tinha fé, não era porque era abençoado financeiramente que ele tinha uma fé. E a gente viu o desfecho ali do homem rico naquele momento. Então, infelizmente, a gente está tomado por essas aberrações introduzidas ali, né, pelo mundo na mente do povo. E também, isso a gente vê isso a parte da riqueza, mas no meio do neopentecostal, né? A parte de curas e milagres, a gente vê também isso, nós vemos isso no meio neopentecostal, mas também vimos isso em algumas igrejas pentecostais ali um pouco mais frágeis em sua teologia, né? Que não tem um fundamento tão forte a respeito da fé. E a gente vê essa venda, né? essa explanação, digamos assim, da cura, dos milagres, que se eles não acontecerem é porque vocês não possuem fé. Então isso nos leva a entender que ter saúde, receber cura, por exemplo, viver grandes milagres, não significa que a gente tem fé. Quantas vezes vocês já pararam, oraram, foram no seu quarto, em casa, com a sua família, ou essa igreja mesmo orou e não foi atendida? Então quer dizer que a igreja ou nós não temos fé? Porque não fomos atendidos? Então, olha a distorção que traz, né, quando a gente tenta trazer a fé para um ambiente assim vulnerável ao erro, né? A gente tenta trazer isso como algo meritório para nós. Então, isso é uma coisa que ele também vai combater. Cristo, irmãos, ele morreu uma vez por todas, completamente suficiente. A ira de Deus, ela foi totalmente aplicada, né, na morte de Cristo. Então, o cálice que estava transbordante, como o pastor falou, de toda a sua ira, foi colocada sobre ele. A gente não pode menosprezar isso, né? Cristo não morrerá outra vez. Então, não se rendam a esse evangelho barato e mentiroso apresentado por muitas igrejas. Tá? Quinto, isso também combate, né, a fé, o sola fide, ele combate a insuficiência do sacrifício de Cristo. Quem pode abrir Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28. Alguém pode fazer a leitura? Uma vez para sempre, para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Perfeitamente. Sacrifício de Cristo único, né? Totalmente único e suficiente, né? Aquilo até que a gente já falou um pouco a respeito, né, de Deus se justificar parcialmente, né? Pagar parcialmente a nossa culpa. Então, nós devemos enfatizar, irmãos, que mesmo no Antigo Testamento, por exemplo, né, foram exemplos de fé que foram adotados, os patriarcas, os profetas e o povo em geral foram perdoados.
não porque ofereceram sacrifícios, mas sim pela fé em Cristo que lhe viria. A obra de Cristo ela envolve todos os crentes, todos os fiéis, do passado, do presente e futuro, né? Sendo isso a única maneira de alguém ser perdoado. Antes de Cristo, depois de Cristo e durante a nossa caminhada, somente através dele, o Cristo crucificado que nós teremos. Então, a obra de Cristo ela envolve todo o seu povo, né? E ninguém ficará de fora, nem jamais houve ou haverá redenção ou novo sacrifício para que isso aconteça. Então, vejam a importância dessa total suficiência do sacrifício de Cristo. E quando a gente entende essa suficiência do sacrifício de Cristo, nós adotamos o sola fide, né? Nós temos isso como um dos nossos lemas. No nosso lema. Quem pode fazer a leitura de Colossenses capítulo versículo 2, versos 13 e 15? Para a gente fechar esse momento em que a fé, o sola fide, combate, né, a insuficiência do sacrifício de Cristo, que é vivido e levantado por muitas pessoas. E agora todos, que estavam mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, e que ouvirem juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E despojando os vasos da sua vontade, publicamente dispôs a destruir, triunfando deles na cruz. Amém. Avançando, irmãos, também o sola fide, ele, acho que assim, é o ponto principal que a gente entra na questão do combate do sola fide, é a relação da fé e obras, né? Aí a gente vai entrar na epístola, por exemplo, de Tiago, onde Lutero teve uma intriga, né, forte a respeito dela, mas mais à frente, né, conforme os seus escritos, os historiadores relatam que ele conseguiu compreender o que Tiago estava querendo dizer. Então, a justificação que ela combate? A justificação pela obra, né, que diz lá em Romanos capítulo 1, do versículo 16 e 17. Lutero solta até uma frase que diz o seguinte: os amigos da cruz afirmam que a cruz é boa e que as obras são más, porque mediante a cruz as obras são derrubadas e o velho Adão, cuja força está nas obras, é crucificado. Então, irmãos, nós estamos diante aqui de um conflito de Lutero com a epístola de Tiago, né? Nós vamos abrir ali Romanos capítulo 4, verso de número 5, em que ele vai dizer Paulo vai dizer a seguinte afirmação: Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Vamos para Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, do verso 1 ao 7. Isso aqui, irmãos, a gente está passando por textos em que Lutero realizou ali a sua leitura, a sua reflexão, e depois, né, ao final, ele traz ali algumas afirmações, que diz: ó Gálatas insensatos, lá no verso 1 do capítulo 3. Ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado o Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Então aqui nós temos um total entendimento por parte de Paulo que o que justifica o homem é a fé. Por causa do sacrifício de Cristo, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Então a fé é afirmada ali por Paulo nesse momento. Então esse seria já o primeiro entendimento de Lutero. E aí quando a gente vai lá para Tiago, no capítulo 2,
no verso 18 ao 26. Alguém pode fazer a leitura? Tiago capítulo 2, do verso 18 ao 26. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé. Creio que Deus é um só, Pai e Filho. Até os demônios creem e temem. Queres todos a fé ou homem que sabe? E que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho de Isaac. Vê como a fé operava no caminho com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura Paulo. Ora, Abraão deu em Deus, e isso foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e se participou do outro caminho, porque assim como o corpo do Cristo é morto, assim também a fé sem obras é morta. Portanto, irmãos, Lutero então chega na carta, na epístola a Tiago. Então, após todos esses estudos em Romanos, passando ali por Gálatas, ele então chega a Tiago. E aí ele traz esse confronto, com ele nesse momento. E aí o tema, ele não consegue harmonizar o que Paulo fala nesses textos com o que o Tiago fala em sua epístola. O tema então da justificação pela fé, irmãos, ela se tornou um tema tão central, na teologia ali de Lutero, que ele vai ter essa dificuldade de conciliar, e olha o resultado que Lutero teve que expressar, chamou a epístola de Tiago da epístola de palha. Então, você vê, para a gente entender perfeitamente como ele teve uma dificuldade de conseguir trazer essa conciliação entre esses textos. E, então, quando a gente lê esses três textos, irmãos, quando você olha que a justificação pela fé falada ali por Paulo, e a questão que a fé sem obras é morta, parece que nós estamos então diante de uma contradição da Bíblia. Estamos diante de uma situação como essa em que a Bíblia falhou, a Bíblia errou. Isso, irmão, é óbvio, é evidente que não, Até porque a palavra de Deus ela é totalmente inerrante, Ela não possui erros, ela não possui essa contradição como a gente está vendo aqui pelos textos. Ela pode ter aparentes contradições, dificuldades na interpretação dela, mas ela sempre vai ser condizente, coerente com todos os seus textos, se eles forem cruzados entre si. Então, irmãos, o que está querendo dizer ali é o quê? Conforme diz o autor Simon Kistemaker, ele diz que Paulo diz: não são as obras da lei, mas a fé em Cristo que produz a salvação. Tiago, ele diz o quê? Dirige os seus comentários à pessoa que diz ter fé, mas não a coloca em prática. Não evidencia elas. Paulo está falando para um público. Tiago está falando para outro público. O assunto é o mesmo, a fé. Porém, tem implicações diferentes, tem objetivos diferentes. Paulo falava para judeus, falavam para aqueles que se concentravam totalmente nas obras, totalmente na lei, na prática daquilo, dos sacrifícios, de tudo aquilo que o Antigo Testamento trazia, aquilo que era sombra de Cristo, a parte cerimonial e também da prática da piedade, tudo aquilo. Enquanto aí Paulo estava combatendo isso, não é por meio disso que vocês vão chegar a Deus, não é por esse meio, é por meio de Cristo, é por meio da fé nele somente que vocês vão chegar. Diferentemente, Tiago, ele está falando também a respeito da fé. No entanto, Tiago tem a preocupação de olhar para a fé intelectual. É aquela fé como o rei Agripa, a gente vê isso lá em Atos, acho que Atos 16, não lembro agora de cabeça, em que ele cria nos profetas, nos apóstolos, mas era uma fé intelectual, que não tinha prática, não tinha uma evidência, era somente da boca para fora. Então, aquele que só diz Senhor, Senhor, não será salvo. Eu confio em ti. A gente vê isso nas Escrituras. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço.
Então, essa era a preocupação de Tiago. Então, se você tem fé, você acredita em Cristo, você foi salvo, me mostre, evidencie isso. E ele traz exemplos disso. Então, quando estamos no ambiente da igreja, por exemplo, e nós dizemos ter fé, né, nós precisamos evidenciar ela. Esse cativo, essa doçura, esse amor que nos atrai, como Calvino falou, precisa estar evidente, irmãos. Precisa estar transbordando no cuidado. A gente demonstra essas obras, né, para evidenciar a nossa fé quando nós, por exemplo, ajudamos os mais necessitados ali da igreja, quando nós oramos juntos, carregamos as cargas juntos. Temos essa preocupação, o cuidado. Então, é isso que Tiago quer falar naquele momento. Em momento algum, ele está contradizendo o que Paulo está falando. Paulo estava só num ambiente, num contexto. Tiago está em outro. Então, há essa divisão. Então, a Bíblia não está errando nesse ponto e nós não temos nenhum tipo de contradição aqui sendo relatada. Deu para entender, irmãos, esse ponto? Deu para ficar claro com alguma dúvida a respeito dele? Então, vamos avançar a respeito, né, por exemplo, de qual é o perigo de não adotar o sola fide. Na época aí da Reforma, Lutero, né, a gente pode trazer esse perigo, Lutero disse o seguinte, Lutero, a respeito dele, ele se esforçou, o historiador fala, né, que Lutero se esforçou para ser um monge perfeito. Repetidamente castigava o corpo, com frequência se confessava, né? E ao perceber que ele tinha esquecido um pecado, ele voltava para o confessionário novamente, né? Então, pequei 5 vezes, vou lá, confessei 3. Opa, faltou 2, volto lá de novo. E enquanto ele volta para fazer os 2, ele pecou mais uma vez, né? E aí vai continuar. Então, havia um dilema muito grande ali na cabeça de Lutero. Então, o perigo de não adotar, no tempo de Lutero, era isso. Essa confusão e essa briga incessante de tentar ser salvo por as suas obras e ser salvo com o seu próprio mérito, né? Então, o perigo trazendo para os nossos dias está de nós não sermos salvos, irmãos. Isso está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Possamos fazer essa leitura rapidamente, para a gente poder avançar. Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 10, ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, né? Então, se nós não adotarmos, irmãos, o sola fide, nós estamos buscando a salvação com os nossos méritos, né? Então, aí é o perigo. Nós somos salvos. Se nós buscamos a nossa salvação com os nossos próprios méritos, isso indica que nós não entendemos o Evangelho. Isso indica que nós não fomos regenerados para crer. Nós temos unicamente uma fé intelectual, né, proferida, que vai ficar no mundo das ideias e não vai implicar na sua parte prática. Segundo, ela também tem um perigo de enfraquecimento da oração. Mateus no capítulo 21, verso 22, ele vai falar a respeito também disso. Mateus 21, 22, ele vai dizer o seguinte: e tudo quando perdirdes em oração, crendo, recebereis. A oração, irmãos, quando ela vai aqui mencionada por Mateus, ela depende de fé para com Deus. Precisamos crer, crendo, confiança. Se eu não creio na fé da minha salvação, que é algo mais esplêndido e importante da minha vida, como você acha que serão as nossas orações diante de Deus? Se nós não tivermos a plena certeza e convicção da nossa salvação e que ela vem unicamente pela fé, como nós entraremos diante de Deus para falar com Ele, apresentar as nossas questões secundárias da vida, né? Como é que isso vai subir diante de Deus, né? Então isso enfraquece também as nossas orações. Terceiro, também traz uma ingratidão diante de Deus. Se a gente abrir Hebreus capítulo 12, verso 2 e 3, quem puder fazer a leitura. Hebreus 12, 2 ao 3. Olhando firmemente para
caso de resumir, e está sentada à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que comprou tamanha corrupção dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastieis desmaiando de vossa alma. Aquele que passou por grande aflição, né? Foi rejeitado, cuspido, colocado coroa de espinhos, foi açoitado, foi blasfemado não, mas foi colocado, né, diante da vergonha, né? Na época, a cruz, né, expressava vergonha, o que para nós não é vergonha, mas orgulho, né, porque ali foi pendurado o nosso Salvador Jesus Cristo para que pudéssemos sermos salvos. Então, quando a gente olha para isso, irmãos, se a gente não reconhecer o sola fide, nós seremos totalmente ingratos diante desse sacrifício de Cristo. Se nós crermos nos nossos méritos, nós estaremos demonstrando total ingratidão diante de Deus. Não reconhecer o sola fide mostra essa ingratidão diante de Deus e de todo o sacrifício que foi passado por Cristo, né? E Hebreus capítulo 12 ele relata um pouco do que foi isso. Em quarto, nós deixaremos de ser confessionais, né? Isso porque a nossa própria confissão no capítulo 14 ela vai falar a respeito, né, da fé. E ela extrair uma sentença em que ela vai dizer que a graça da fé é uma obra do Espírito de Cristo nos corações, e por ela os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas. Normalmente, essa obra é lavrada pelo ministério da palavra de Deus, e com a palavra, a administração do batismo, da ceia do Senhor, a oração e outros meios designados por Deus, a fé é aumentada e fortalecida. Então, mas os atos mais importantes da fé salvadora relacionam-se diretamente a Cristo. Aceitar a Cristo, recebê-lo e confiar exclusivamente nele para a justificação, a santificação e a vida eterna, conforme as disposições do pacto da graça. Então, nós vemos que a confissão adota o sola fide. E quando nós não entendemos o sola fide e não adotamos, nós estaremos ali deixando de ser confessionais. E por fim, nós temos a questão a queda e a ruína. Quem pode fazer a leitura de Provérbios 16, 18? A gente já está avançando para o fim. Provérbios 16, 18 ao 19. E um outro irmão abre Lucas 18, do 9 ao 14. Lucas 18, do 9 ao 14. Dois homens subiram ao monte com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, por fim, orava e disse para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como os publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou de tudo quanto dou. O publicano, estando em pé, o homem não ousava nem ainda levantar os olhos da terra, mas bateu o peito dizendo: ó Deus, seja por mim pecador. Digo que esse desejo está para a sua casa. Não aquele, porque todo desejo alto será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, irmãos, nós vemos aí perfeitamente que quando o mérito é nosso, é natural o crescimento do orgulho, da altivez, da soberba em nosso coração. Então a gente vê um exemplo perfeito também relatado aí no publicano, né? Em que ele mostra-se diante de Deus totalmente incapaz, estendendo as suas mãos e dizendo que é justificado, né, por causa do sacrifício de Cristo, não pela sua fé, pela sua obra, por aquilo que ele faz. Então isso é muito natural. E quando a gente tem um crescimento do orgulho, da altivez, nós estaremos diante de queda e de ruína, porque as nossas obras não podem nos sustentar. Avançando, irmãos, por fim, para podermos encerrar, nós temos algumas aplicações e implicações para a nossa igreja local. Quando a igreja
quando ela adota, por exemplo, o Sola Fide, ela crê no Sola Fide, ela entende o Sola Fide, ela sabe que a igreja torna-se mais pura à medida que quem depende de Deus são somente os crentes regenerados em Cristo. Só crente é que crê, né, irmão? O diabo, os demônios creem, mas não para a salvação. Querem e tremem, né? Então, os ímpios entram, por exemplo, na igreja quando não pelo arrependimento, né, ou por anseios, né, da sua regeneração, mas por questão social, por bem-estar, por questão humanitária, né, um convívio ali, um clube, algo, querem assemelhar isso, né? A gente tem muito isso até nos amigos do evangelho, né? A gente tem muito esse termo tratado, o pessoal que simpatiza, até o pastor disse, eu brinco ali quando o cara diz que gosta, mas não crê, não é porque realmente não há essa sintonia. E segundo, também aumenta a nossa sensibilidade, né, nossa sensibilidade à realidade do céu, em meio a uma escala de frustrações diárias e cenários da vida desoladores. Eu não sei os irmãos, né, mas quando eu vejo o caminhar do mundo, a apostasia dos grandes homens, né, que aparecem por aí, e nós tivemos na história, né, e o crescimento da impiedade, mais o meu anseio pelo céu, né, ele fica mais forte, e fico imaginando como estaria eu, né, como estaria nós, se nós não fôssemos alcançados, né, se essa fé não fosse colocada nos nossos corações para que pudéssemos crer em Cristo. E terceiro, nós temos também o fortalecimento, né, contra o mercado da fé. Então, quem entende perfeitamente o Sola Fide, ele está fortalecido contra essas aberrações que nós temos aí a respeito do Evangelho, a respeito da fé cristã, né, que não tem nenhum tipo de link ou de ligação com as Sagradas Escrituras. E por fim, nós desfrutamos da paz de Deus, né? A gente vai encerrar aqui lendo o capítulo de número 4 em Filipenses e o verso 7 que vai expressar isso. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E essa paz, irmãos, é uma paz que o mundo não pode dar. Somente Deus, somente aqueles que creem em Cristo. Não adianta, não vai ter terapia, não vai ter psicólogo, não vai ter coaching, nada. Não vai ter livros de autoajuda, nada vai te trazer paz, senão Deus. Somente Ele traz a paz que excede todo entendimento. E nós só podemos ter essa paz se nós tivermos fé nele. Irmãos, alguma pergunta a respeito? Se não, já estou encerrando, já estou passando. Alguma pergunta? Se eu puder responder, se eu não puder, a gente vai pesquisar, então nós vamos passar para os universitários. Bom, creio que não, né? Então nós vamos já nos preparar para a próxima aula, que será ali a respeito do Soli Deo Gloria, né? E nós daremos ali então continuidade aos estudos dos 5 solas da Reforma. Irmãos, vamos orar para agradecendo a Deus por esse momento. Senhor nosso Deus, santo e justo, toda a honra, Senhor, e toda a glória é devida a Ti, Senhor. Gratos somos a Ti, Pai, por imputar a justiça do Teu Filho Jesus Cristo em nós, por ter feito, Senhor, derramado o Seu sangue para que pudéssemos ser lavados por Ele e para que pudéssemos ser salvos, Senhor. Obrigado, Senhor, por regenerar o nosso coração, por iluminar a nossa mente, por nos fazer crer, Senhor, por nos trazer, Senhor, a convicção das Sagradas Escrituras que elas são a regra de fé e prática para as nossas vidas. Que o Senhor possa colocar cada ensinamento dessa manhã nos nossos corações, possamos refletir, Senhor, e possamos ser fortalecidos. E que em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Tu venha aumentar a nossa fé e nos ajudar, Senhor, a desenvolver a nossa salvação com todo o temor e tremor. Tudo isso eu te oro em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.